Alguns mistérios giram em torno de quem é Satoshi Nakamoto. Então, não vem achando que responder essa pergunta é simples. Mas a partir desse conteúdo, vamos transitar nos detalhes dessa investigação online e eu vou lhe contar tudo o que se tem disponível até o momento sobre o tema. Aperte os cintos, deixe seu like, se inscreva e vamos nessa! Quem é Satoshi Nakamoto? Começo dizendo que ninguém sabe exatamente se Satoshi Nakamoto é um grupo ou uma única pessoa, mesmo que a maioria das pessoas que estão atrás dessa identidade oculta, amantes do Bitcoin, acredite que se trata de um indivíduo. O mistério ficou ainda mais interessante quando, em 2011, ele decidiu parar de trabalhar com Bitcoin e desapareceu, passando o controle do código aberto para o engenheiro Gavin Anderson, que foi um dos responsáveis por refinar o software do Bitcoin. Mas antes de Satoshi suspender a sua comunicação com o mundo online, em abril de 2011, ele deu algumas pistas interessantes e outras a própria internet decidiu interpretar. Vou te mostrar algumas delas. Informações passadas por Satoshi. Sexo masculino. Nascido em 5 de abril de 1975. Mas como não passa nenhuma informação despercebida na internet, eles observaram algumas coisas também. Muitos notaram que o inglês de Satoshi era de altíssimo nível, sem o sotaque de um estrangeiro. O que isso indica? Indica que, provavelmente, ele nasceu em um país que utilize a língua inglesa, ou que utilize a língua como materna, ou seja, como a principal falada. Além disso, as comunicações que foram feitas com Satoshi aconteceram principalmente durante o horário em que os europeus estão trabalhando, portanto, é avaliada a possibilidade de que ele não mora no Japão. O que se conseguiu depois dessas informações? Mesmo com essas informações transmitidas, ainda ficou muito difícil saber quem seria essa pessoa ou se é um grupo. Assim, se tornou natural que muitas pessoas, ou mesmo grupos, passassem a ser rotulados como o verdadeiro Satoshi. Portanto, é aqui que entramos em algumas teorias que existem. Teoria 1. Hal Finney. Formado em engenharia na famosa Caltech, Hal Finney começou a trabalhar com desenvolvimentos de jogos. Durante os anos, Hal sempre expressou a sua visão libertária e anárquica sobre a liberdade individual como um todo, e algumas de suas declarações podem sugerir que ele possui convicções semelhantes à de Satoshi. O legal de toda essa história é que Finney vivia a poucos quarteirões da vida de Satoshi Nakamoto, um nipo-americano chamado Dorian Satoshi Nakamoto. Assim, alguns caçadores da verdadeira identidade de Satoshi teorizam que Finney utilizou o homem para se inspirar no pseudônimo. Além disso, Hall decidiu se aposentar da PJP Corporation, um grupo que se reuniu para falar de criptomoedas em 2011, que foi também o ano em que Satoshi se desligou do mundo. Por fim, ele foi uma das primeiras pessoas a utilizar o Bitcoin e foi a primeira pessoa que recebeu a primeira transação da moeda. Infelizmente, Hall faleceu em 2014, devido a uma doença que afeta o sistema nervoso e que o deixou paralisado por um tempo antes de morrer. Por que não pode ter sido Hal Finney, o criador do Bitcoin? Algumas investigações colocam em xeque essa teoria e vou te explicar sobre isso. Um tweet de 2010 acabou fornecendo algumas informações que Hal Finney não é Satoshi. Em 2010, Laszlo Henricks, que trabalhou com Satoshi, disse que ele não tinha muita familiaridade com os computadores Mac e, por essa razão, até aquele momento, não existia maneiras de o Bitcoin rodar nessas máquinas. No entanto, um tweet de Hall em 2010 mostra que ele e sua esposa possuíam um Mac. Isso tira todas as chances de ele ser Satoshi? Não. Mas uma outra declaração, sim. E vou te mostrar agora. Escritores de Satoshi dizem que o autor sempre teve muito cuidado para não revelar nenhum tipo de informação sobre si mesmo e sobre o Bitcoin. Esse tipo de situação aconteceu com Finney. Mesmo que essas alegações não ajudem a resolver o mistério inicial, nos ajudou a eliminar um dos candidatos mais conhecidos da comunidade. Teoria 2. Nike Szabo. Nike Szabo estava trabalhando já com uma criptomoeda chamada BitGold antes de vir o nascimento do Bitcoin. Ele inclusive tinha contatos constantes com Hal Finney, a nossa primeira teoria.
A ideia de criar uma moeda online nasceu em dezembro de 2005 e Szabo acabou publicando-a no seu site pessoal, onde a ideia da moeda era que ela não fosse afetada por terceiros. Durante a sua longa explicação do porquê criar a moeda, ele cita o RPOW, que é um sistema criado por Finney e reitera a importância de um dinheiro que não seja controlado pela inflação. Além disso, Hal Finney sempre tornou público os e-mails trocados com Satoshi, mas nunca se ouviu falar de e-mails entre Szabo e Satoshi. Szabo também não menciona no seu blog qualquer coisa sobre a primeira mineração gerada pelo Bitcoin em 3 de janeiro de 2009, ignorando totalmente o fato. Durante uma entrevista em 2017 no The Tim Ferriss Show, Szabo acabou tropeçando em suas palavras e quase se rotulou como o criador do Bitcoin. Os detetives da identidade de Satoshi não perderam o deslize e acham que poderia ser uma revelação do subconsciente. Será? Por que não pode ter sido Hal Finney, o criador do Bitcoin? Como o próprio criador do BitGold já disse algumas vezes, a moeda foi projetada para ser um sistema de 2 camadas, mas isso não parece ser um método de dimensionamento descrito por Satoshi, que não utilizou a mesma teoria no Bitcoin. Teoria 3. Dorian Nakamoto. Tudo começou quando, em março de 2014, uma colunista de uma revista chamada Newsweek publicou uma história em que alegava que o investidor do Bitcoin era o físico aposentado Dorian Satoshi Nakamoto. Obviamente que ele negou a identidade rapidamente e disse nem saber do que se tratava o termo Bitcoin. Todas as teorias mencionadas anteriormente tinham algum laço com o movimento cypherpunks, entretanto, esse suspeito está fora de cena. Mas, sendo um físico, para a reportagem ele tinha o que era necessário para criar uma criptomoeda e divulgá-la ao mundo. Além disso, Dorian trabalhou em algumas empresas militares nos Estados Unidos e alguns dos seus projetos foram considerados sigilosos. Durante o questionamento da repórter, Dorian disse: "Não estou mais envolvido e não posso falar sobre. Foi entregue a outras pessoas. Eles estão no comando agora. Não tenho mais nenhuma conexão." Essas declarações fizeram com que a repórter acreditasse ainda mais no seu papel e pensou ter encontrado o verdadeiro Satoshi Nakamoto. Depois da situação, milhares de pessoas dentro da comunidade Bitcoin começaram a debater sobre o assunto, mas a grande maioria não acreditou. Em uma entrevista seguinte, Dorian disse que ele se sentiu vitimado pelas declarações da repórter e que entendeu mal as perguntas. Ele achou que estava falando do gigante financeiro Citibank e que as suas frases foram tiradas de contexto, pois quando ele disse que não estava mais envolvido com isso, ele estava falando da engenharia. Diante dessa exposição, a comunidade do Bitcoin decidiu doar uma quantia de Bitcoin a Dorian, cerca de 102 Bitcoins, por ter a sua privacidade exibida. Depois desse episódio, Dorian foi convidado para aparecer em conferências e discutiu a sua experiência diante da situação. O legal é que as pessoas começaram até a coroar o Dorian como o melhor suspeito sobre a identidade real de Satoshi Nakamoto em anos. Teoria 4. Caso de polícia. Craig Wright. Por fim, temos aqui a nossa última teoria, que inicia com algo bem interessante. Ao contrário de todas as pessoas que citei aqui como possíveis Satoshi, Craig é o único que afirma de fato ser o criador do Bitcoin. A sua primeira declaração aconteceu em 2016, onde ele agradeceu à comunidade de mineradores e desenvolvedores de Bitcoins por promoverem o crescimento maciço da criptomoeda desde o seu lançamento. Inicialmente, as declarações de Wright tiveram respaldos positivos, incluindo o cofundador da Bitcoin Foundation, John Mearns. Entretanto, Andreessen, que é o responsável por controlar o código do Bitcoin de Nakamoto, apoiou as afirmações, mas, depois de alguns dias, admitiu ter dúvidas sobre a declaração. Para Andreessen, Wright criou provas falsas para prover que ele era Nakamoto. Para tentar provar a sua identidade, Craig assinou, de maneira digital, uma mensagem utilizando chaves criptográficas associadas ao Bitcoin de Nakamoto. Mas muitos pesquisadores ainda relutaram, dizendo que ele havia copiado uma assinatura criptográfica de Nakamoto e tentou apresentá-la como nova. Como Craig Wright poderia provar que inventou o Bitcoin? Em 2008, o White Paper, um documento de 9 páginas, foi criado para delinear a ideia de Bitcoin por um autor chamado Satoshi Nakamoto.
Muitos anos depois, o site bitcoin.org colocou no ar o documento e Craig Wright entrou com um processo no Tribunal Superior de Londres por exibir uma cópia do infame white paper do Bitcoin, que ele afirma ter escrito em 2008, delineando o que é o Bitcoin e como ele funciona. Assim, o seu pedido no tribunal é para que o bitcoin.org remova o documento do site. Como a plataforma se recusou a remover, coube a Wright fornecer evidências que ele criou o documento e, portanto, é Satoshi Nakamoto. Existem algumas maneiras que Wright poderia comprovar que ele é Satoshi, que são: ele tem controle sobre os primeiros bitcoins extraídos por Satoshi, entrar nas contas que Nakamoto utilizava em fóruns online e interagia com os desenvolvedores nos primeiros dias de criação do Bitcoin, se ele tiver algum arquivo no computador mostrando pesquisas ou escrevendo sobre as primeiras etapas do Bitcoin, como um conceito anterior ao white paper de 2008, apresentar um e-mail enviado a algum colega mostrando um rascunho do papel ou pesquisa ligada ao Bitcoin. A decisão do tribunal. Craig Wright recebeu a sua primeira vitória na justiça em um processo de violação de direitos autorais contra o dono do site bitcoin.org, que atende pelo nome de Cobra. Ou seja, além do caso ser já bem curioso, é interessante observar que o operador do site também atende pelo seu pseudônimo e sua identidade é até hoje desconhecida. O Supremo Tribunal de Londres emitiu uma liminar a favor do suposto criador, exigindo que fosse retirado do ar o white paper, assinado por Satoshi em 2008 e que fosse pago $48.500. O dinheiro aqui tem pouco a ver, mas sim o fato histórico de ser pela primeira vez na justiça que alguém é reconhecido por ser Satoshi Nakamoto, mesmo que não possamos ter certeza disso. Assim como era esperado, o operador do site não somente pode, como ele irá recorrer da decisão. Se você gostou dessa história, deixe seu comentário, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e até o próximo episódio.